Estamos ao vivo! Bem-vindos, amados! Você que está chegando agora aí! Forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Sejam bem-vindos. Tudo bem, Denise? Tudo bem? Gente, já começar com uma palavra para vocês que está aqui no meu coração para dizer. Ricardo, já mandei o convite, chegou aí? Hoje o nosso tema é comunicação, gente, mas eu preciso dizer algo para que vocês já tenham em mente. Eles que servem ao Senhor. Como isso é leve, como isso é libertador. Então já traga essa mensagem aí para a tua quinta-feira, porque independente do resultado que você tiver, já enxergue isso como oportunidade que Deus está te dando. Não sei porquê, mas veio isso no meu coração para dizer para você. Se aquele negócio que você queria que desse certo não deu certo, se aquele plano que você fez, que você queria que acontecesse daquele jeito, não aconteceu daquele jeito, tá tudo bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Então já saiba que coisas maiores estão por vir na tua vida. Creia, creia. Não é isso mesmo, Ricardo? Bom dia. É Bom isso dia, mesmo. meu Deus do céu. Estou tão feliz em receber essa pessoa aqui. Esse homem de Deus que consegue trazer sempre palavras tão sábias, não, Ricardo? Só tenho a te agradecer, viu? Por essa conexão, por Imagina. essa amizade. E A gente... como que tá o tempo aí no Sorocity? Bom, aqui tá sol. Tô com o ar já ligado logo cedo, porque daqui a pouco começa a suar já, porque o sol aqui não dá moleza para ninguém. Você sabe que aqui em Balneário tá uma chuva, meu Deus do céu. Eu fui Não, caminhar hoje, aqui o mas negócio é tenso. não consegui ir diante da chuva, sabe? Todo mundo que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Vocês sabem que a gente tem uma meta. Todo mundo que chega tem que fazer o quê, meu povo? Todo mundo que chega tem que curtir e tem que clicar no aviãozinho aqui e convidar mais pessoas. Ótimo dia, bom dia. Então, Ricardo, bora começar. Quem não me conhece, meu nome é Aline Seri. Eu sou especialista em ajudar empresas a começar ou a melhorar os seus resultados. Então, se você está precisando de algum help, cola comigo. Eu sempre tenho dicas maravilhosas para te ajudar. E hoje eu estou com esse convidado incrível, amiguíssimo, queridíssimo Ricardo. Se apresenta aí, povo, Ricardo. Bom dia! Bom, eu acho que ali no convitinho já tinha bastante coisa sobre mim, né? Trabalho com corretora de seguros, também com mentoria, né, para outros corretores de seguros que têm empresa. Me especializei mais especificamente no copywriting, né, que a gente fala, que é a técnica de comunicação, que eu acho que é o tema que a gente tem hoje, para a gente trabalhar dentro do marketing. Eu acho que você pode gastar R$ 10.000 com anúncio, com marketing, não sei o quê, mas se você não souber escrever o que você Não. quer passar, você vai gastar dinheiro e o resultado é pouco, né? E é isso, bora lá, vamos falar de copy, como que a gente escreve para chamar a atenção do Gostei, povo. gostei. Nossa, Copy gente, é uma abreviação bonitinha, né, de copywriting. Então existem formas,
né? E sabe que eu estava vendo que até na Bíblia tem copy. Meu Deus, conta esse negócio É, melhor aí, Fábio. tem- porque assim, ó, copywriting é a forma de você escrever para chamar a atenção de alguém. Então, você tem um título chamativo, você tem o texto explicado de maneira organizada, em estrutura, para você trabalhar o processo mental da pessoa para ela entender o que você está querendo passar, né? E aí, eu estava vendo outro dia, tem um livro que chama Abacuque, do capítulo 2, no verso 2. Deus fala para o profeta, ó, escreve o que eu vou te falar em letras grandes, de forma que as pessoas que passam correndo possam ver. Uau! Então você vê que o maior copywriting que existe é Deus. Ele já estava mostrando para a gente ali a maneira certa da gente chamar a atenção. Tem que ser claro, tem que ser de forma com que a pessoa que passe rápido consiga ver e entender. Meu Né? Deus. Então, para a gente começar aqui nosso papo de copy, então o copy não é uma coisa que a gente inventou, não. O negócio já está aí desde os profetas da Antiga Aliança, do Velho Testamento, né? Como eu conheci. Gente, é verdade. Já está na sabedoria milenar. Olha que incrível. Exatamente. Vocês estão preparados para essa live? Porque na hora que eu pensei no Ricardo para estar aqui com a gente, eu já sabia que o negócio ia ser de alta frequência. Então, se você está com a gente aí na mesma frequência, já clica no coraçãozinho aí. Quero ver subindo um monte de coração para que a gente fique bem empolgado aqui e faça uma entrega ainda melhor. E aproveite que esse aviãozinho aqui também. Eu vou dar um alô aqui para o Vitor Gorvinho. Ele é um pastor de uma outra igreja. Eu entro nos podcasts dele lá, faço umas perguntas para poder colocar em saia justa, não, né? Em calça justa. E aí, agora ele está aqui, para poder fazer ao contrário. Fica à vontade aí para poder perguntar. Gente, manda pergunta, a gente ama interação, a gente quer a participação de vocês. E eu e o Ricardo, a gente está aqui com o mesmo propósito, que é o quê? Transbordar na vida de vocês. Então, todo conhecimento, todo estudo, tudo que a gente carrega, a gente quer trazer aqui para a vida de vocês e proporcionar crescimento. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, façam. O que a gente vai trazer de mensagem não é simplesmente o que a gente leu ou ouviu falar, são coisas que nós vivemos. Então, todos os convidados que eu estou trazendo aqui, estou fazendo questão de que sejam pessoas verdadeiras, são pessoas de verdade. Então, não são pessoas que têm um discursinho bonitinho, não. São pessoas que vivem a palavra, são pessoas que vivem aquilo que transborda na vida. Então, fica à vontade. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-se bem legível. Ah, isso aí, ó, o texto que você trouxe. Esse aí, o capítulo e o versículo. Uau! E aí, eu não sei se você tem uma programação, mas você tem algumas coisas que você vai começar a perguntar ou eu posso entrar já no... Pode entrar, porque você é o convidado e o convidado aqui fica à vontade, entendeu? Então, você já começou em copy, eu que já estou aqui como entrevistadora, conduzindo, eu já amei você começar por aí. Manda bala que eu estou interessada. Gente, olha, uma das palestras mais incríveis, eu vou ousar dizer que foi a melhor, foi aquela que você fez lá no Sebrae, Ricardo. E aí você trouxe do cérebro reptiliano, você trouxe de como que funciona o processo. Gente, que poder! Então, o Ricardo, fica à vontade, manda aqui. Todo mundo que está chegando, seja muito bem-vindo. Você que está chegando, gosta desse assunto, quer entender sobre esse assunto, porque é algo que você pode colocar tanto no digital como no offline. Você pode colocar isso no offline e no online, meu querido. Então, presta atenção. É para a sua vida. Já chega e já curte para mostrar que está com a gente. Aline, deixa eu ver aqui, ó. Eu em processo, deixa eu ver, subiu aqui, em destrave. E todos os dias eu tenho missão de gravar e postar. Uau, meu Deus do céu, Betânia, parabéns, é isso aí. A gente tem que serve para isso também, tá? Porque assim, às vezes a gente tem dificuldade de gravar um vídeo, mas se a gente escrever de uma maneira estruturada o que a gente vai fazer, a gente consegue ou dar uma decorada ou usar aplicativo. Tem aplicativo hoje que ele cria um prompt aqui no cantinho e ele vai te passando
ali, tudo que você vai falando durante o vídeo, você vai lendo enquanto você está sendo gravado. E o que é a copy? Vamos entrar nesse âmbito aí. O que a gente precisa entender é que copy, se eu falar para você aqui, que copy é você conhecer para quem você está falando. Pronto. Se você parar para pensar sobre isso, aí você já estudou a copy por completo. Né? Mas vamos falar os detalhes sobre isso. Quem é que a gente está falando? Para a gente falar para uma pessoa ou para um público, eu preciso saber e conhecer um pouco sobre ele. Né? Então, se eu vou vender um produto na internet, eu vou anunciar alguma coisa, vou fazer um chamado e tal, antes de escrever, eu preciso entender com quem que eu estou falando. Então, eu uso muito o exemplo daquele entregador de panfleto do Farol, que ele separa do Farol, todo mundo já passou por isso, né? E aí vem uma pessoa entregar um panfleto de uma construção. Se você não está procurando um imóvel, se você não está procurando um apartamento, se você não quer comprar um imóvel, aquele panfleto não tem interesse nenhum. O máximo que você vai fazer é não, ou melhor, você vai falar não, ou o máximo que você vai fazer é pegar e pôr do lado do banco e ir embora. Tá? E o que é isso? Uma cópia errada. Por quê? Eu estou fazendo um tipo de trabalho para pessoas que eu não conheço. Né? Então, como que eu vou trabalhar isso? A primeira coisa, voltar um pouquinho lá naquela palestra lá que a gente fez no Sebrae, é entender como que funciona o cérebro do mundo. Né? E isso é normal, independente de quem seja, em qualquer classe social. O que a gente precisa entender é que a pessoa ela tem o cérebro dela e o cérebro é dividido em partes. Tá? O reptiliano, a gente chama, que é o primeiro cérebro onde recebe as informações. Tudo que é novo, ele vem por ali. E aí esse reptiliano vai fazer o seguinte, é novo, eu não conheço, então não me importo com isso. E isso é com qualquer informação. Nunca ouvi falar, não estou esperando, não estou no ambiente que está sobre isso, então eu não quero saber. E aí, o que ele faz? A primeira coisa é negar. Ele nega aquela primeira informação porque ele não conhece. E como que você vai passar por esse guarda de segurança, né, que fica ali filtrando tudo que a gente recebe? Você vai falar diretamente a emoção da pessoa. E é por isso que a gente precisa conhecer. Eu vou falar para quem? Para mulheres? Eu vou falar sobre o que para mulheres? É um produto sobre maquiagem? Ou é sobre casa? Ou é sobre roupa? Então eu vou trabalhar nesse texto, igual a gente falou de Abacuque, que o Vitor colocou aí, colocar de forma legível, que as pessoas consigam entender, mas que alcance a emoção dela. Como que eu vou fazer? Vamos pensar nesse mesmo fato aí da casa, do panfletinho, né? O panfletinho lá estou entregando. Mas se eu fizer um anúncio, onde eu falo assim, um exemplo, você mulher, imagine uma casa onde você pode se reunir com amigas, com espaço para vocês fazerem suas reuniões, com espaço para vocês conversarem, com espaço para vocês fazer um chá da tarde, um almoço, entende? Você já está levando a pessoa para a emoção. O reptiliano ali, ele não está mais pensando que alguém está tentando vender. Ele já desarmou, levou para a emoção, e a emoção pensa, nossa, se eu tivesse uma casa com espaço assim, e pudesse reunir aquelas minhas amigas, então eu estou falando para a mulher, mexendo com a emoção da mulher, e aí eu chamei a atenção dela para que ela observasse e entendesse aquilo que eu estou querendo passar. Né? E isso é com qualquer coisa. Como que a gente chama a atenção da pessoa? Falando a emoção dela. Tá? E aí eu vou começar um título, um vídeo, vou fazer um post. Os primeiros 5 segundos tem que ser isso. Os primeiros 5 segundos tem que chamar a atenção. Então, o que eu fiz aqui quando começou a live? Você sabia que na Bíblia tem uma informação sobre copy? Aí a pessoa, peraí, eu nunca ouvi isso. O que a Bíblia tem a ver com copy? O que a Bíblia tem a ver com marketing? O que eu fiz? Eu chamei a atenção dela para o assunto que a gente ia falar aqui. Então, o cérebro reptiliano não vai mais negar aquela informação, porque ele já aceitou. Então, o que eu falar daqui para frente, a pessoa já está presa na atenção que eu fiz dela nos primeiros 5 segundos, os primeiros 10 segundos que ela viu a gente falando, para que eu possa passar a informação para ela. Aí eu crio a estrutura. Tá? Isso a gente chama, se for de uma forma escrita, a headline. Aquela primeira informação, a grande, que chama a atenção. E assim, é importante falar, headline não é
clickbait, né? Que palavras são essas? Headline é a cabeça do texto, aquilo que chama a atenção das pessoas. Clickbait é aquilo que você chama a atenção, mas é uma mentira. Só para a pessoa ir até lá, chega lá, tem nada disso que está falando. Então, clickbait pode esquecer. Você vê muito clickbait em YouTube. Você vai ver lá um assunto escrito ali naquela imagem que tem sobre o vídeo. E aí, quando você clica, veja, Anitta. Aí você... E por que as pessoas utilizam isso? Porque eles não vão conseguir reter a atenção do público, Ricardo. Essa estratégia, eles ganham em clique? Ganham em clique. Basicamente, não gera resultado. E se a gente está falando para a empresa, isso não serve porque os clientes que vêm não compram. Então, se a pessoa faz um clickbait para um anúncio dela para ela vender um produto, ela está trazendo pessoas que vão chegar até o destino final, que era virar um lead, né, para poder trabalhar, e vai ver, tem nada a ver com o que eu vi ali, achei que era realmente outra coisa, e vai embora. E aí a pessoa investiu R$1.000 em anúncio e fala assim, putz, entraram, sei lá, 200 pessoas, mas nenhuma virou lead, nenhuma comprou. Claro, você criou um processo mental onde você fez a pessoa desconfiar do seu produto. E não é. Você tem que fazer a pessoa acreditar no que você está falando e entregar. Uhum. O clickbait é uma forma desesperada de chamar a atenção. Desesperada, exatamente. É uma isca que utiliza para pegar todo mundo, mas no final o que interessa é só a sardinha. E para ver daquele montante, 200 pessoas, se uma pessoa vai falar, beleza, eu queria ver o vídeo da Anitta, mas tudo bem, eu estou vendo sobre, sei lá, mercado financeiro. Exatamente. Então tem um texto lá, Anitta, não sei o que, arruma confusão com não sei o que lá. Às vezes está lá e não é nem uma confusão, é um vídeo sobre ela e tal. Então, aí a pessoa interessada naquilo, ela clicou para poder assistir. E aí, para essas pessoas, vale a visualização. Só que visualização, curtida não paga conta, né? Pensando em questão empresarial. Então, não faz sentido esse tipo de ação. Então, antes da gente estruturar qualquer campanha ou fazer qualquer tipo de ação, ou fazer um vídeo na internet, fazer uma live, a gente tem que saber para quem que a gente vai falar. A partir disso, eu estruturo o texto, né, com uma headline, onde eu chamo a atenção da pessoa sobre aquilo que eu vou entregar. E essas formas, aí entram os gatilhos mentais ali naquela... O que eu estou despertando a curiosidade da pessoa? Ela vai ganhar alguma coisa com isso? Ela tem que sentir isso no título, na hora que eu estou escrevendo, entendeu? E eu tenho que entregar. Sim. Então, a pessoa tem que perceber valor e aí ela tem que se interessar por aquilo. E a partir daquele momento, no que ela vai ler, ela vai encontrar a informação que ela viu no título. Mas essa informação... Sabe o que eu vejo comum? Às vezes fala assim, clique aqui e assista uma aula grátis sobre tal coisa. Aí você clica, clique aqui e descubra como eu fiz para faturar não sei quantos mil em uma semana. Aí você clica, a pessoa, você está assistindo lá já 10 minutos, a pessoa falando da vida dela, a pessoa, cara, cadê a entrega? E acaba o vídeo, e assim, que eu acho que basicamente aquele processo de captura, onde você chama a atenção do seu cliente, mostra para ele que existe um problema, mostra que tem uma solução, mas não revela o como. Mas você utilizou isso para capturar ele. Você disse que ia falar o como. Mas, na verdade, no vídeo você não vai falar. Tem que entregar, senão você perde. Considerado clickbait também? Não. Aí, no caso, é uma pessoa que não soube estruturar a cópia. A cópia tem estrutura. É aquilo que basicamente aquilo que a gente viu na escola. Você vai fazer uma redação, ela tem que ter começo, meio e fim. Aí a pessoa, ela cria uma headline para chamar a pessoa vai, ela começa, o que normalmente, onde as pessoas erram muito, é quando elas vão fazer, por exemplo, o que a gente chama de jornada do herói. Isso é um gatilho mental. Gatilho mental são processos que você escreve ali e ativa na pessoa a curiosidade, o interesse, o desejo, né? É o AIDA. Já ouviu falar do AIDA? Sim, eu aprendi na sua palestra. Então, e aí, assim, a pessoa tem que chamar a atenção dela, tem que ser interessante para ela e
tem que causar desejo e no final tem que gerar uma ação. Isso só causa desejo se você entregar um produto e mostrar para ela, tá vendo? Tem mais disso aqui. Só que agora você tem que comprar. É basicamente isso. Então é o AIDA. Tudo que você vai escrever, você começa a escrever. Tá? Então, uma técnica importante para quando você for fazer qual? Começa a escrever. Beleza, escrevi. Não durante a escrita, não pare para você rever. Escreva tudo primeiro, depois você reveja e depois você vai separando. Né? O A, o I, o D, né? E a ação, no final. A ação é levar a pessoa para algum lugar para ela concluir o processo. E aí as pessoas começam com uma técnica que é a jornada do herói, que ela começa a falar da vida dela. Onde ela estava e onde ela chegou, o que ela fez para fazer. Beleza, isso é um processo mental. E aí outras pessoas vão se identificar e falar assim, não, eu passei por isso. Eu conheço gente assim. Eu também estou com uma dificuldade desse jeito. Beleza. Se ele começou desse jeito, o que ele fez agora? Aí ele fez tal coisa. Para mim é possível. Então essa é a jornada do herói. A pessoa vai se identificando no processo. Aí você tem que gerar uma ação. Mas você tem que, antes de gerar uma ação, causar um desejo. Como? Entregando. Tá vendo? Vou te entregar isso aqui, mas tem mais coisa. Entende? Aí a pessoa, quando você entrega, ela fala assim, nossa, se ela já me entregou isso, aí onde você está gerando desejo, interesse e tal. Se ela já me entregou isso aqui, de graça, isso já ajudou ela a chegar a esse ponto, imagine agora com o produto que ela está vendendo. O que deve ter ali? Curiosidade. Entendeu? Então, aí você gera ação. Então, a pessoa se perde nesse processo. Ela não tem a estrutura o AIDA é uma das, tá? Existem vários jeitos de escrever, mas o AIDA é o mais comum, mais conhecido, o mais efetivo, inclusive. Você vai escrever, você tem que chamar a atenção, causar interesse no texto, fazer a pessoa desejar aquilo, né? Através da entrega e gerar uma ação. A partir daqui, agora, você também consegue mais ainda. Tá? Então, esse o processo de tudo que a gente vai fazer. É uma live? É uma live sobre o quê? Aí você vai causar um interesse, né? Chamar a atenção, causar um interesse, causar um desejo. Agora é o que está acontecendo aqui. Depois, a gente poderia vender um produto sobre isso. Tá? Aqui a gente não está vendendo, mas a gente está entregando. Então, a pessoa, o que ficou na pessoa? Na próxima live vai ter mais coisa interessante. Sim. E esse processo de comunicação, ele é tão importante, porque eu observo que muitas vezes tem até um cliente que tem um produto bom, tem até um serviço legal, só que para você apresentar uma comunicação, que é o que o Ricardo está trazendo aqui de maneira assertiva, você não tem que ficar... As pessoas geralmente ficam presas em querer vender o processo, ninguém quer comprar processo. Você vai na academia, não tem lá uma foto, lá na fachada, do cara suando, uma cara de acabado, sofrido. Não, é a barriga tanquinho. Então, a comunicação ofereça o resultado. Qual que vai ser a solução? Qual dor isso aqui vai sanar? Então, se você ficar vendendo processo, e isso é muito interessante, às vezes tem alguém que cria um curso, fala alguma coisa, gestão de não sei o quê. Gestão vem o quê? Processo, eu não quero processo. Então, a sua comunicação já tem que levar o seu cliente a entender que ele vai ter um problema. Não é gestão financeira, tenha dinheiro no teu bolso. Então, leva ele para o que ele está precisando comprar. Isso é para tudo. Se você vende um produto, se você tem um serviço, ou é o seu posicionamento que você está querendo colocar, mostra qual que é a solução, gente. Que isso aí você vai ver. Eu acho que já é uma regra poderosíssima para a comunicação, né, Ricardo? Isso. E a solução é o que você entrega. Né? Por exemplo, eu tenho aqui a corretora de seguros, né? E se eu faça seu seguro de carro aqui comigo, a pessoa fala assim, o máximo que ela vai fazer é fazer assim, faz a cotação porque eu estou fazendo com vários outros. Né? É isso, para ver qual que é o mais barato. Então, ela está no produto ali, para ela pouco interessa, ela vai ficar no preço. Mas aí, se eu mudar um pouco o meu anúncio, mostrando para ela, ou na hora que ela me mandar uma cotação para a gente fazer aqui, falar para ela o seguinte, você vai para o trabalho? Imagine a situação, olha só, já estou trabalhando com a emoção dela. Esquece o preço, esquece a cotação, esquece essa questão. Imagine você estar no seu trabalho, e aí você
vai sair do trabalho lá às 18 horas, morrendo de fome, querendo chegar em casa, tomar um banho cansado, e quando você sai na rua, seu carro não está lá. Pronto. Já criou um processo mental nele, onde ele se colocou na situação. Eu gerei um valor para ele ali. Pô, eu vou ficar na rua esperando, táxi, eu vou ter que pegar ônibus, vou passar raiva com isso, vou ter que comprar outro carro. Então, olha quanta coisa pode acontecer dentro da cabeça da pessoa, trabalhando com a emoção dela. E aí você fala assim, ó, vou conseguir uma proteção para você aqui nesse sentido, onde a gente vai tentar dar mais um desconto, alguma coisa assim. Então, eu estou levando ela para ação. Mas primeiro, eu mostrei para ela que, por mais que seja a mesma coisa que outros corretores, mas outros corretores de seguros talvez não tenham falado dessa forma. É tudo. Entendeu? A forma como realmente a pessoa quer, a pessoa apresenta, porque você tem que mostrar para o seu cliente o que ele está querendo comprar e você entrega o que ele precisa. Exato. Tudo bem, ele precisa entender sobre gestão financeira para ter dinheiro no bolso, mas você tem que vender o que ele quer comprar e você entrega o que ele precisa aprender. Não pode ser a ordem inversa, né? Não pode você querer vender o processo, querer vender o que ele precisa. Venda o que ele está querendo comprar. Para chegar naquele resultado aí, você vai entregar o que ele precisa. Bom dia, vencedores. Ai, da quem escreve. Exatamente. O significado aí. Exatamente, porque assim... Vai falar de novo aí, ó. Nós somos clientes também, mas muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer comprar. Não sei se já aconteceu com várias pessoas, comigo já aconteceu isso, sei lá, sair para comprar um tênis e vir com dois, um de corrida e um de sair, vai comprar um sapato e veio com outro chinelo, porque o vendedor falou assim, imagine, sei lá, você tá comprando esse tênis aqui, mas tem esse chinelo desse jeito aqui, como está seu chinelo lá? Quer levar mais um chinelo aqui porque você vai ter mais um desconto? Então ele está trabalhando na gente uma situação ali de vantagem ou de facilidade, ou às vezes ele lembrou você apresentando ali uma outra solução em comparação a alguma coisa que você não tem em casa. Meu chinelo realmente quebrou. Então é dessa forma que a gente trabalha, né? Não é oferecendo direto o produto, é colocando ele na situação, utilizando o produto. Para a consciência, que é o primeiro passo. Se você traz a dor do seu cliente para a consciência, que é a maioria, que é o que você trouxe mesmo. Tem gente que, beleza, já entende que tem esse problema e já busca você para resolver aquele problema. Mas tem cliente que nem sabe que tem aquele problema. E esse exemplo que você trouxe, de mostrar uma situação hipotética, ele vai falar, pô, é verdade, eu estou vulnerável, eu estou suscetível a acontecer isso na minha vida. Então, deixa eu já me precaver aqui, já que a solução é rápida e barata, a gente também precisa elencar esses fatores. A solução é rápida e barata, eu já vou resolver aqui, porque daí eu já evito uma dor de cabeça lá na frente. Então, quanto é importante a gente entender o processo de comunicação, não é simplesmente você chegar e falar blá, 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 blá. Porque vai ficar só palavras, é o que o Ricardo trouxe no início. Você que chegou agora... O Ricardo falou algo poderoso. O que é copy? Você entendeu o seu cliente. Se coloca no lugar dele, vê as coisas que poderia acontecer na vida dele, as situações que talvez ele esteja vivendo, só que ele ainda não está entendendo que ele está naquela situação, e como que a vida dele pode ser mais simples, pode ser mais tranquila, e você apresentar para ele que você é a solução. Muito boa live, maravilhosa, parabéns. Ricardo, fala de novo do AIDA aqui, ó, que tem... Quem perguntou, o Genival perguntou do AIDA. Vamos lá. O AIDA é um processo de estrutura, porque copy é estrutura. Eu conheço o meu cliente, depois eu chamo a atenção, causo interesse, gero desejo e levo ele para uma ação, né? Então, conheci o meu cliente. Como que eu conheço meu cliente? Bom, é um produto que serve tanto para homem como mulher, então a minha comunicação primeiro vai ser para homem e depois vai ser para mulher. Então eu tenho formas diferentes de escrever isso. Às vezes é por idade, você não fala com um adolescente para chamar a atenção dele, por exemplo, nas redes sociais, da mesma forma que você conversa com uma pessoa com mais de 50 anos, né? Então, isso é a forma de você chamar a atenção. Então você tem que pensar para quem você está direcionando aquilo.
tá? Para você chamar a atenção. É o primeiro A do AIDA. Então, sempre que você vai escrever uma headline e tal, você vai escrever ali chamando a atenção daquele público. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Advogados. Quero falar o meu produto para advogados. E aí, já vai fazer a headline. Você, advogado, que passa por tal situação. Imagine que essa solução possa te ajudar de tal forma. Fiz um exemplo aqui. Aí, com quem você está falando? Com advogados. Não vai vir professor para comprar o seu produto, porque você está falando com advogado, seu produto serve para advogado, mesmo que serva para professor, você vai fazer depois para professor, para chamar a atenção de professor, mesmo que sirva para arquiteto, mesmo que sirva para empresário, para Uber, e aí por aí vai. Então, você está chamando a atenção do público, direcionando a comunicação para ele. Ele fala, peraí, então é para mim. Tá? Porque é muito isso, eu gosto de falar uma coisa que a gente usa muito na rede social. E a gente pode olhar para o nosso comportamento usando a rede social. Você olha lá o Instagram, você fica passando feed, vai descendo reels ali, um monte de coisa, daqui a pouco, pum, alguma coisa chamou a sua atenção. Porque aquilo tem a ver com você, o momento que você está vivendo, ou o que você trabalha, ou é um assunto que eu gosto de empreendedorismo. É um vídeo de empreendedorismo. Aí você para de assistir, né? Por quê? Aquilo está sendo direcionado diretamente para você. Então, é assim que funciona. Muitas vezes, é fácil entender a copy olhando para o nosso comportamento. Aí você coloca outras pessoas no seu comportamento, para entender que comportamento que esse público tem. Né? E aí, beleza, chamei a atenção, que é o primeiro A do AIDA. Tá? Agora, tem que causar o interesse. Quando ela chegou ali, o resto do vídeo, a continuação do texto, né? Tem que falar, ou a comunicação, né? Às vezes a pessoa veio até você e aí você vai ter que falar sobre aquilo que você está prometendo para os advogados ou para os professores e tal. Então, você tem que causar interesse. Isso vai resolver tal situação na vida dos advogados, tal situação na vida dos professores. E aí você começa, opa, peraí, é interessante, ninguém nunca me falou sobre isso. Aí entra no processo que a gente falou agora há pouco. Eu preciso de coisas que nem eu sei que eu preciso. Mas você está me falando, então você está me causando interesse, tá? E aí você vai mostrar que aquela solução é isso. Essa aqui é a solução. Aí você vai começar no desejo, aí tem os processos mentais. Mas, até sexta-feira. Escassez. Urgência. Então você vai mostrando, mas tem um desconto hoje que não vai ter amanhã. Mas é ilimitado. Mas já tem 10 pessoas na fila e tem 9 produtos disponíveis. Então, se você pegar agora aqui, entende? Você já está gerando desejo na pessoa. Por quê? Aquilo é escasso. Aquilo tem um tempo, aquilo tem um limite, aquilo não é para todo mundo, aquilo é exclusivo, entende? Então, você está causando interesse na pessoa, né? E desejo. Aí você vai levar para a ação, né? A ação é você... Porque aí na internet tem muito isso, né? Às vezes a gente coloca lá, faça sua cotação, entre em contato com a gente. Mas a pessoa não passou por esse processo, né? E o cliente não sabe o que ele tem que fazer. Você está levando ele num processo mental. E o último é a ação. E o que é a ação? Você tem que falar para ele o que ele tem que fazer depois que ele teve desejo, né? O que você tem que fazer, cliente, agora que você desejou isso? Você tem que clicar aqui para poder fazer tal coisa e garantir de tal forma. Você tem que chegar aqui, ou estou na loja, vamos lá no caixa, porque a gente vai finalizar, porque é o último par, o último produto, é a última caixa, entende? Você tem que levar a pessoa, falar para ela o que você precisa fazer, é isso. Aí a pessoa finaliza o processo mental. Tá? Então, esse é o AIDA, a ação, a atenção, interesse, desejo e ação. É isso aí, pegou, pessoal. Vocês gostaram? Vocês imaginavam que existia esse processo tão poderoso de comunicação e você pode colocar em prática no seu dia a dia? Olha que bacana. O conhecimento, não, Ricardo, como ele liberta a gente. Às vezes a gente está com tantas crenças limitantes, às vezes a gente não está tendo o resultado que a gente gostaria e a gente, não sou tão bom assim, ou, não vou nem me arriscar porque eu acredito que não vou ter resultado, já tive uma experiência que não foi legal. Aí é que está a chave agora que eu vou falar para vocês, no que se refere principalmente à comunicação.
Não seja insistente, seja persistente. Tem uma diferença. Insistente, você vai ficar fazendo aquilo lá do mesmo jeito, tal, tal. Você não vai ter resultado. Agora, a persistência, você vai buscar elementos para que você consiga aquele resultado. E na comunicação, isso vai vir com conhecimento. E o conhecimento você adquire como? Assistindo uma live poderosa como essa. De pessoas que entendem, o Ricardo é fera, o Ricardo manja, não ia trazer qualquer um para vir falar com vocês. E essa live de milhões, hein, Ricardo? Essa live de milhões aqui, pega todo esse conhecimento. Se você não tá com uma caneta e um papel para anotar, pega lá, que vai fazer a diferença, né? E assim, Ricardo, vou fazer uma pergunta depois, manda aí. O que eu ia falar é o seguinte... Claro que isso aqui não é toda copy, mas isso é uma das coisas mais importantes, uma linha de raciocínio, né? Mas o que é importante a gente entender também quando a gente vai fazer um texto escrito, né, só para complementar o AIDA aí, para facilitar quem está lendo, isso ajuda muito nos posts, tá? A headline, e depois você estrutura o texto com começo, meio e fim, de maneira clara ali, objetiva, pensando nesse processo. Se você quer que a pessoa continue comprando, e aí a ação final, ou você quer que ela curte, você quer que ela comente e tal. E o legal da estrutura é você fazer, tipo assim, a primeira parte da ação, no máximo 3 linhas. A segunda parte do interesse, da atenção, né? A primeira parte da atenção, no máximo 3 linhas. Pula uma. Aí vai lá no interesse. Vai continuar o assunto, no máximo em 3 linhas. Por quê? Você mostra para a pessoa, na hora que ela vai ler o seu post ou o seu anúncio, que é através de um texto, que aquilo é fácil de ler, tá? Então, você facilita a vida dela e ela fala, opa, peraí, tá fácil de ler aqui, tá organizado. Não é aquele textão, pum, 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 pum. É porque, às vezes, você entra na live, tipo uma live que você vai começar a falar alguma coisa, e aí não dá para você fazer isso. Mas se você vai fazer um post e tal, separa em colunas, tá? São 4, A, I, D, A, AIDA. Então, são 4 colunas, no máximo 3 linhas cada assunto, para você fazer o processo mental da pessoa que está vendo ficar mais fácil, tá? Então, é só uma técnica de escrita aí para que você for fazer post para chamar a atenção das pessoas. Pense sempre dessa forma, tá? Então, é técnica de escrita isso, para facilitar e entregar o conteúdo, a pessoa entender o que você está entregando. É verdade. Gente, que live poderosa é essa? Pegando o código aqui do Ricardo já para ação, convido vocês a curtir, é claro, aqui eu quero ver só coraçãozinho subindo aqui, quero ver coraçãozinho subindo para mostrar que vocês estão na mesma frequência, vocês estão gostando do conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. E, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, as pessoas geralmente estão muito no automático, não dão atenção a fatores que às vezes precisaria para ter aquele resultado. E você está consciente, está presente para que você consiga exercer essas habilidades, é muito importante. E até você ir, até incorporar aquilo em você, fala como que foi esse processo do seu aprendizado para você colocar em prática. Como que você exerceu isso? Porque hoje você é um cara, eu que te conheço, sei o quanto você se comunica bem. Qual que é a chave para as pessoas pegar esse código todo que você trouxe aqui e exercer isso com propriedade na vida? O que você aconselha? Bom, vamos lá. Eu acho que não é só para cópia, né? Para qualquer coisa que a gente vai fazer. No outro dia que a gente estava falando aqui, eu mostrei para vocês, eu estou aqui na minha frente, eu fico olhando para os meus... Vou mostrar de novo. Tá? Vou mostrar de novo. Um dos processos é esse. Eu preciso... Não sabe, não te contei ainda, mas você me inspirou. Eu tenho um desse aqui na minha casa também. Então, eu normalmente tenho uma palavra do ano, né? Que eu preciso trabalhar sempre em volta daquilo. A gente tem que dar foco, força, fé, tá? Mas isso é vivo dentro de você? Igual, por exemplo, o meu esse ano é ano de transbordar. Tudo que eu fazer tem que ser de tal maneira que isso vai transbordar na vida de outras pessoas, tá?
E aqui eu tenho algumas metas audaciosas, né? Eu coloquei aqui, ó. Barriga. São coisas que eu preciso alcançar. Esse aqui, ó. Esse aqui é bem interessante, ó. Coloquei uma nota de dólar, mas não é dólar, é reais, tá? É que eu não tinha na hora. Eu só tinha essa aqui que era uma que eu guardava de enfeite. De 1 milhão. Entende? Então, eu tenho uma meta aqui de 1 milhão pessoalmente. Né? Mas será que é possível? Não sei. É de transbordar, né? Então eu vou fazer o máximo possível para que eu transborde 1 milhão para que isso também transborde para a vida de outras pessoas. Então, eu tenho geralmente um compromisso, né? Com aquilo Olha que eu... que código que você trouxe, que eu peguei aqui de tudo isso que você está falando. A gente pensa na comunicação, nós para o nosso ouvinte. E a importância da comunicação de nós para nós mesmos. Exatamente. Deus. Eu preciso ter compromisso com aquilo que eu desejo, né? Eu não posso só desejar. A gente falou aqui outra live aí que foi de repente que estava acontecendo. As palavras que a gente fala, elas não respeitam parede. O mais que eu esteja aqui na minha sala com a porta fechada, os funcionários do outro lado, janela e tal, tudo que eu falar aqui, eu entrando, saindo, com porta fechada, com porta aberta, vai acontecer. Por quê? Eu tenho um compromisso com a palavra que eu falo. Eu preciso ter esse comprometimento comigo nesse sentido. Por quê? Essa palavra vai voltar. Aquilo que eu falei hoje, ela vai voltar. Então, eu quero aprender tal coisa. Então, beleza. Então, você tem um compromisso com isso. Porque na hora que isso que você quer aprender vir te cobrar, no sentido de tipo, bom, você aprendeu para agora praticar? Vai chegar um momento, putz, não me inscrevi no curso, não comprei tal coisa, não fiz tal aula, não participei da live. Aquilo estava falando de comunicação e hoje eu preciso escrever um texto e eu falei que eu precisava disso. Então, você lançou a palavra, mas a hora que ela volta para ver se você tem um fruto, né? Você não exerceu. Então, você não teve compromisso com aquilo que você disse. Então, a primeira coisa, não fale aquilo que você não vai conseguir fazer e fale aquilo que você quer fazer e cumpra. Tá? Então, esse código, né? Como você falou, eu acho que é uma das coisas que me ajudam bastante. Se eu me comprometi com aquilo que eu falei, eu tenho que gerar aquele resultado. Porque quando a palavra voltar, ela não volta vazia, eu tenho que estar preparado para aquilo. Então, tem coisas, às vezes, que a gente fala ou falou, né, como, repetindo, né, que eu tinha falado aquela vez lá, e a gente nem lembra mais. Mas hoje a gente colhe. Independente se foi boa ou ruim, porque é semente. Né? Então, o que eu falei hoje, ele volta aqui para poder me cobrar, vamos dizer assim, né? O fruto daquilo. Que a semente cresceu, tá bom, agora você está preparado para poder receber o que você prometeu? E muitas vezes a gente não está preparado. Porque a gente não se comprometeu com aquilo que eu falei que ia fazer. E não é com as outras pessoas, é aquilo que você se comprometeu. Porque se você não se compromete com você mesmo, com outras pessoas, pior ainda, né? Nossa, poderosíssimo demais. Eu conheço muita gente que quando era funcionário, não faltava, se dedicava, estava ali dando sangue. Mas empreendeu, não teve comprometimento, não teve compromisso, achou que podia folgar mais. Olha, já teve um caso de um salão que eu fui e a empresária estava dormindo. 2 horas da tarde. Marcou comigo que estava dormindo. Então, meu Deus do céu, cadê o comprometimento? Como que a pessoa consegue, às vezes, servir ou honrar a palavra que vai para outra pessoa e não consegue com ela mesma? Quantas vezes eu também já falei isso, ó, quero fazer caminhada cedo, 5 horas da manhã, vou marcar compromisso com você, porque daí eu vou. Tá, e o compromisso comigo? E hoje eu já não aceito mais isso. Hoje o compromisso que eu tenho comigo, independente de quem vai, eu vou. Aí uma amiga esses dias falou assim, nossa, nunca mais você me convidou, por isso que eu não fui. Eu falei, ué, mas se você fosse, a gente teria se encontrado no meio do caminho.
Suas perninhas tá aí, é só você mexer elas que a gente se encontra no caminho. E como isso é poderoso. E tem pessoas que estão parando a própria vida para esperar outros, para ficar esperando outros, e isso não faz sentido. É como se você estivesse na primeira série, sua professora te passa para a segunda série, e você fala, eu não vou, porque meu amigo não avançou, eu vou ficar aqui mesmo. Gente, isso não faz sentido. Então, a palavra realmente exerce poder. O que você está comunicando? Qual o seu comprometimento com você mesmo? E o que o Ricardo está trazendo, ele é um comunicador poderoso. Se você precisa desenvolver alguma habilidade na comunicação, professe isso e busque as peças que você ainda não tem para o seu jogo. E faça um jogo poderoso. Tem gente que fica perdendo um maior tempão assistindo aí Netflix, preso no TikTok, no Quai, não tem problema. Mas o quanto de energia você está dedicando para o seu conhecimento? O quanto no ano passado você investiu em um curso, em uma mentoria? Quantas palestras você participou? Porque a sua vida vai avançar quando você fizer isso. Quando você se comprometer com você e você entender que existe uma necessidade da sua evolução, do seu desempenho, do seu crescimento, e você investir nisso. Investir recurso, investir tempo, investir energia, investir gordura, que é a parte melhor, acho que é essa. No começo não é tão bom, mas depois você vai ver que é legal. Então, invista, né, Ricardo? Eu acho que essa mensagem é muito poderosa para esse povo que veio falar de comunicação, falamos de copy, falamos de hábito, falamos de tudo. Pois tudo está envolvido, né? A gente precisa também conhecer, se conhecer, né, nesse sentido, para poder não se sabotar, né? Porque é o que a gente faz muitas vezes. E sabe como a gente se sabota? Eu lembrei de uma outra coisa aqui, eu acho que dá para encaixar. Eu estava assistindo uma live outro dia de um cara, um músico. Desse que você estava ouvindo a música aí, Morada, né? Era esse aí que estava falando com outro cara. E eles estavam falando do louvor, né? Que eles fazem e tal. E eles estavam falando da diferença do louvor de um evento que eles estavam, onde o brasileiro cantava e onde o estrangeiro cantava. Né? Eu acho que era os Estados Unidos. E ele falou que quando o estrangeiro entrava, mudava. E aí eles mudavam o ambiente, assim, as pessoas sentiam isso diferente. Né? Não que um era melhor que o outro, nem nada, mas sentia a forma de louvar, a adoração que eles faziam ali de forma diferente. E aí ele trouxe uma observação bacana. Ele falou que estava no carro ouvindo louvores da rádio. E todos os louvores que tocavam eram louvores traduzidos desse país. Os louvores que o brasileiro cantava, né? Eram louvores, 90% era traduzido desse país. E aí ele falou assim, agora está explicado. Por quê? Aqui, né, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar agora, mas não é todo mundo, tá? Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de tipo, não deu na última hora, eu faço. A gente procura alguma coisa rápida no Google para poder aprender, entende? Isso é basicamente copiar o que o outro está fazendo. Porque eu não me preparei, eu não busquei, mas na hora do resultado, eu quero o resultado, né? Então, eu adapto aquele momento. Além do mínimo esforço. Muita gente aplica mínimo esforço e quer grande resultado. Exatamente. Pouca energia e quer resultado grandioso. Exatamente. E aí a visão de torcida, né? Acha que fez muito. Fez o mínimo ali acreditando, nossa, mas eu fiz tudo isso por você. Você fala, meu Deus, cadê tudo isso? Se sabotou. Tá achando que tá fazendo como deveria fazer, não se preparou. E aí o resultado, claro, vai ser do tamanho do esforço que ele teve. Poderoso. Nossa, Ricardo, você trouxe algo... Eu lembrei disso agora, porque ele estava falando, olha, por que há essa diferença? Por que há essa diferença, né, da adoração? Porque aquele pessoal, ele se preparou, ele escreveu a música, ele orou, ele fez todo o trabalho, desenvolveu a música, por isso que o resultado dele é diferente do resultado de quem copiou a música dele. Por mais que seja um resultado menor, mas é diferente, né? É
melhor. Ele sente, todo mundo percebe, porque aquele tem um resultado melhor, porque ele se preparou melhor. Tá? E isso é promessa bíblica, né? Se você, nas coisas pequenas, você honra, quando você chega nas grandes, o resultado é maior ainda, né? Então, a gente tem que honrar as coisas pequenas, começar a desenvolver o processo. Alguém escreveu aí, né? O processo precisa ser desenvolvido. Você tem que passar pelo processo. Né? Adão foi lá, comeu da árvore do conhecimento lá e tal, mas ele quis o conhecimento antes de passar pelo processo. Ele foi direto na fonte. O que aconteceu? Foi expulso. Certo? É isso que a gente precisa entender. Existem processos para que a gente gere resultados. A gente tem que se preparar para isso. Preparar e não oferecer o mínimo. Sempre estar disposto a oferecer o seu melhor. Tem uma palestra que eu faço que eu peço para as pessoas levantarem a mão, Ricardo. É incrível. As pessoas começam assim, né? É o mínimo. Gente, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Você tem que gritar, você tem que insistir. Aí, beleza. Por que você já não deu o seu máximo desde o começo? Então, essa cultura de primeiro ir oferecendo o mínimo, ter que insistir, ou tem que gerar um desgaste da outra parte para você conseguir dar cada vez o seu melhor, isso já tem que partir de um princípio diferente. Você já tem que estar disposto a dar o seu máximo desde o começo, investe energia, se dedica. A Betânia falou aqui, ó, isso aconteceu comigo. Eu fui fazer uma entrevista e o gerente tinha viajado para a praia. Eu já passei por isso também. Eu já passei por isso. Entrevista agendada, meu Deus do céu. Como que pode? Já passei por umas situações assim. Mas a mensagem que a gente quer trazer para vocês é: exerça o poder que tem na sua comunicação. Com você mesmo, eu acho que é o princípio lá que você tem que ter. Medite, ore, professe coisas boas e positivas a teu respeito. Às vezes a gente é tão cruel, você é um burro, você não pode, a palavra tem poder. Não fale isso, se elogie e dê o seu melhor e reconheça isso. Então, eu acho que a primeira coisa, com o outro, existem técnicas poderosas. O Ricardo falou do AIDA aqui, falou de copy. Então, ele falou coisas incríveis que você pode exercer na sua comunicação, que o princípio maior é entender quem é o teu ouvinte, o que ele está precisando, qual dor que ele tem que eu vou resolver. E mostra isso para ele, mostra para ele o resultado. Imagina a tua vida assim, sem esse problema. Imagina você ficar despreocupado, não vulnerável com os outros, já sabendo dessa situação. Meu Deus, isso é poderosíssimo. E por fim, a gente falou aqui de comportamento, de atitude, de você dar o seu melhor. Então, espero que essas mensagens entrem no teu coração. Se você ainda não faz parte do grupo de transbordo, o Ricardo também está lá, administrador do grupo, entra no grupo de transbordo. Lá eu coloquei uma aula que me pediram, acho que foi a Rose, ela entrou aqui, não sei se ela está ainda, sobre fazer o Linktree. Eu gravei uma aula bem rapidinha ensinando como fazer. Então, vai lá para você conferir. E outras coisas eu vou disponibilizando para vocês lá no grupo. Tem gente que está me perguntando de mentoria, eu trago notícias semana que vem, tá bom? Então, por enquanto, não tenho nada para falar sobre isso, é sigilo, é um produto exclusivo, todas as minhas mentorias, meus clientes passaram por um processo que eles vinham de um outro programa para poder passar no meu atendimento. Dessa vez eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu vou abrir. Só que vai ter sim uma seleção, não é para todo mundo, é um produto exclusivo. E se você deseja fazer parte, fica atento que semana que vem eu vou trazer novidades. Eu tenho certeza que você nunca viu, ninguém ofereceu, que eu vou apresentar aqui para vocês. Condições especiais e o que você vai ter, meu Deus do céu, poderosíssimo. Para você mostrar que ficou até o final, curte, que eu vou disponibilizar a gravação. Vai lá no meu feed e curte esse vídeo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Ricardo, mensagem final para o povo ter uma quinta-feira extraordinária. Dá uma última dica aí para o povo estremecer. Beleza. Eu vou fazer um convite também. Tem um grupo que você faz parte. Existe um grupo
tá? Esse grupo, como vocês já perceberam, eu sempre vejo fatores da Bíblia para eu poder direcionar a minha própria vida. Então, seja no trabalho, vocês viram ali que existe uma palavra, existe o comportamento, né? Eu acredito muito na questão que a gente falou aqui sobre a semente, que a gente falou agora, isso vai voltar de alguma forma. E existe um grupo, esse grupo, ninguém fala, é só para a gente colocar pequenos estudos ali sobre comportamentos e entender. A Aline está lá. E esse mês eu estou falando sobre identidade, tá? Uau. Então, quem quiser entrar no grupo, a gente para entender quem nós somos, a gente precisa saber de onde a gente veio. Então, para saber de onde a gente veio, aonde que eu perdi minha identidade? Quem que eu sou hoje? As pessoas falam assim, você é a média das pessoas e tal. Eu não quero ser a média das pessoas que eu mais convivo. Por mais que eu conviva e crie hábitos, eu preciso ter o meu. Eu preciso ser alguém. Né? Então, inclusive, acho que isso pode ser o processo final. Né? O comprometimento com você acaba acontecendo a partir do momento que você descobre ou entende quem você é. Como é que eu vou me comprometer com alguém que eu não conheço? Por isso que você fica variando muitas vezes entre ideias. Vou fazer esse curso, não vou fazer, agora eu vou desse lado, agora eu vou para o marketing, agora eu vou para a venda, agora não sei o que eu faço. Por quê? Você não tem uma identidade sua. Né? Então a gente precisa ter o nosso modo, o nosso jeito, criar o nosso eu, né? Quem eu sou de verdade, e entender sobre isso. E esse grupo, esse mês eu estou falando sobre isso. Hoje eu já vou postar mais uma coisinha nova lá. E aí quem quiser entrar no grupo, tá? Não tem curso, não tem clique, não tem nada. É só esse estudo. Ele fica lá paradinho, de uma vez por semana eu coloco um estudo sobre alguma coisa. Quem quiser entrar nesse grupo, pode me chamar no direct, tá? E fala assim, eu queria entrar nesse grupo aí de estudo que você coloca com princípios bíblicos. Beleza, eu vou lá, mando o link para você, você entra e participa com a gente. Tá bom? Pode me chamar no direct aí, ou pode chamar a Aline também no direct, aí a Aline me fala, eu mando o link, e aí vocês entram lá e também participam para poder se enriquecer de alguma forma, de maneira intelectual, de maneira espiritual, né? E colocar porque a gente precisa ter esse equilíbrio, né? São equilíbrios em cada área da nossa vida. A gente está desequilibrado. Uma coisa a gente faz mais, a outra a gente faz de menos. E se conecte com pessoas que ou já estão, ou estão indo para o mesmo lugar que você. Mude a sua frequência. Pessoas que falam de coisas positivas, coisas construtivas, pessoas que se comunicam de forma que venham a agregar valor à sua vida. Então, se você está convivendo com aquelas pessoas que só criticam, só jogam você para baixo, só falam coisas negativas, muda um pouquinho a sua ambiência, faça a parte dos grupos que eu e o Ricardo tá colocando aqui, sigam pessoas que trazem essa comunicação, sigam pessoas que vão agregar valor aí na vida de vocês. Então, a Betânia já falou que quer, já compartilhei o arroba aqui do Ricardo, e nós estamos juntos, nós somos parceiros, a gente está aqui para um contribuir com o crescimento do outro. Então, já todo recadinho passado aqui. Valeu por nos acompanhar. Desejo uma ótima quinta-feira para vocês. Não esquece de ir lá, comentar e curtir, que eu vou postar essa live lá nos feeds. Valeu, galera? Beijão. Obrigada, Ricardo, por ter aceito o convite. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Live. E hoje tem live. O tema hoje à noite é de marketing digital, hoje à noite, 8 horas da noite, beleza? Agora todo o recadinho já foi. Beijão, até! Tchau, até mais. Tchau.